imbricações sobre a obra de Juliana Hoffmann. Disse que uma coisa está imbricada quando está implicada na outra. Embora não seja possível distinguir prontamente como ocorre essa articulação. O sentido dessa palavra pode se tornar bastante interessante quando nos damos conta de sua atualidade. Assim, por exemplo, podemos dizer que nossa vida pessoal, familiar, profissional está imbricada numa pandemia de proporções mundiais, que estamos vivendo um tempo de excepcionalidade viral, cuja magnitude nos implica como espécie e cujo alcance e consequências estão longe de serem plenamente discerníveis no presente. Para quem transita no meio acadêmico e tem a arte como seu objeto de atenção, uma das primeiras perguntas parece incidir sobre como é possível abordar artisticamente a incomensurabilidade viral que nos afeta numa escala tão devastadora e abrangente. Vejamos como isso é possível. A primeira imbricação é uma história contada na perspectiva de um fungo ou uma arte pensada a partir de insetos. Em 2015, ao criticar o antropocentrismo, a antropóloga Anna Tsing, de 2015, abordou de modo bastante singular o conceito de margens indomáveis, desdobrando a questão da diversidade e da interação entre as espécies a partir do conceito de espécies companheiras, formulado por Donna Haraway, de 2013. Para além de desconstruir a distinção entre natureza e cultura, seu raciocínio implica um esforço para demonstrar que há mais inteligência na natureza do que percebem nosso mero antropomorfismo e nossa vã antropolatria. Na exposição intitulada Exprimível do Vazio, de Florianópolis e outras cidades catarinenses, de 2017, Juliana Hoffmann apresentou um conjunto de obras feitas a partir de ação de cupins e traças sobre as páginas de livros e sua transformação em outra coisa. Distantes daquilo que um dia foram e destituídos da função que tiveram, escondem uma incômoda problemática sobre o que resta de um material tão caro ao meio letrado, quando não atende mais sua função de leitura e seu valor simbólico, tornando-se obsolência e dejeto. Vestígios reconfigurados tornam-se superfícies ligadas por costuras e bordados, ou capas que se apresentam com surpreendentes texturas e estamparias carcomidas. Deve-se destacar que o material dessa exposição é oriundo da antiga biblioteca paterna, cuja artista assimilou através de um lento aprendizado que compreendia sessões de leitura e conversas, muitas vezes em inglês, a partir de autores como Herman Melville, Jack London, Jonathan Swift e William Shakespeare. Ruína de uma biblioteca, temor de um bibliófilo e leitores ávidos, o trabalho dos cupins e traças tornou-se o foco da exposição. Na maioria dos casos, a ação desses indivíduos recebeu bastante destaque, dispensando qualquer elaboração ou desdobramento em outras faturas, sendo que o trabalho da artista consistiu em evidenciar o seu protagonismo, atuando como uma espécie de participante atenta. Esse parece ser o caso das páginas corroídas, apenas salientadas pelos frágeis alinhavos exerzidos que se interpõem entre elas, sendo que a interação da artista com a ação dos insetos parece ocorrer apenas para ampliar seu efeito ornamental e a materialidade desfeita. Além dos pontilhados e amarras, o trabalho do tempo e a decomposição ganham destaque com veemência dos fios vermelhos esvaídos ou com as suturas de linha preta em sua ação do reparo impossível. Assim combinam-se decomposição e recomposição, refazendo de um modo colaborativo as demarcações entre o que é resultado da ação animal e da ação humana.
Metáfora da condição de coisas perecíveis a que voltaremos em breve? Se assim for, o que cabe aos morrentes que somos, uma vez que a lei do orgânico é perecer? De acordo com a curadora da exposição, Juliana Crispi, não se trata de reter o vazio, nem de exprimir o caos, mas de completar as frestas com novas possibilidades. Numa segunda imbricação, uma abordagem sobre a desnecessidade do humano para o mundo vegetal. Considerando que não há um plano evolutivo nas formas de vida, esgarçando a distinção entre vida e não vida, Fernando Beresnac, pesquisador e professor de filosofia na Universidade de Belgrano, Argentina, lembra que, embora as bactérias, arqueias e vírus não sejam organismos celulares, a vida não tem nenhum privilégio e a intencionalidade não conta. Assim, ao invés de considerar o planeta como fonte de recursos para serem explorados e dominados, ou de pensar a natureza como um entorno ou exterioridade, é preciso repensar o desejo de controle e a relação co-original, onde o humano é apenas uma pequena parte no inextricável campo frequentado por diferentes espécies e reinos. Após expor obras que abordou a íntima relação entre destruição e criação, feitas por cupins e traças nos livros da Biblioteca Paterna, logo depois, Juliana Hoffmann olhou para o mundo vegetal, mais especificamente as árvores, sobretudo no entorno de sua residência, incluindo-as como protagonistas do seu trabalho em 2019. Menos por uma intencionalidade ou premeditação, e mais por uma sensibilidade aguçada, antes que finalizasse o que se propôs em seu ateliê, as queimadas e os incêndios ocorridos no Brasil ocuparam os noticiários nacionais e internacionais. Sem tomar para si uma causa ou bandeira que se sobrepõe ao pensamento plástico, nos trabalhos apresentados na exposição Sobreviventes, acontecia em Florianópolis em 2019, a artista se deteve sobre a relação entre natureza e devastação ambiental. Se a ausência humana foi uma das evidências desse trabalho, isso pareceu ser menos para assinalar um lugar intocado, mas para destacar um sistema que sobrevive sobre ameaça e risco de extinção. Conseguirão essas formas de vida se recuperar antes de seus destruidores? Poderão esses sobreviver após extingui-las? Entre as duas formas de vida, humana e vegetal, qual delas poderá se recuperar após o desaparecimento da outra? De sua parte, no livro A Vida das Plantas, Emanuele Cotti observa que pouco se pensa as plantas na perspectiva da filosofia e das ciências da vida. Colorido, relegado às margens do campo cognitivo, sendo que mesmo a biologia é zoocêntrica. Porém, interrogar as plantas é compreender o que significa estar no mundo. Embora não possa ser colocadas numa clave meramente voluntária e consistente, premeditada e intencional, as árvores de Juliana Hoffmann contemplam uma preocupação ambiental bastante pertinente e contemporânea relativa à sobrevivência planetária. Nos anos 80, seus primeiros desenhos com nanquim sobre papel eram esquemáticos, mas bastante realistas. Caminhos e postes, casinholas, cercas, montanhas, pastagens e árvores tinham um caráter bem detalhado. Logo no começo dos anos 90, a engenheira civil com destaque para cálculo estrutural abandonou essa formação para dedicar-se aos cursos avulsos de História da Arte e às oficinas de desenho e fotografia. Por volta dos anos 2000, as experimentações e suportes biplanares em instalações passaram a ser apresentados com mais frequência nas exposições individuais e coletivas. Na terceira imbricação, a quem, além da mutabilidade contingente, considerando a partícula que ameaça a espécie humana como um elemento situado no limite da vida e que coloca em xeque inúmeras escolhas e arapucas civilizatórias, German Prosperi, professor de filosofia
da Universidade Nacional de La Plata, questiona o que constitui isso, que chamamos de corpo humano, na sua mais completa condição de recolhimento e fragilidade biológica. Na exposição intitulada Floresta, Juliana Hoffmann prossegue a problemática vegetal, embora trazendo os trabalhos mais experimentais, como pinturas sobre folhas de papel arroz, vindo do alto da parede até desenrolarem até o chão. Nos dois casos, o papel como vestígio de matéria de árvore tanto amplia a problemática vegetal como a questão de vida para além do orgânico em sua perpétua cambiância. No jogo especular, por onde a luz e natureza se revela e se ausenta na sua obra, tudo passa de ornamento e cintilação que se dirige ao perecível. O que afinal cabe dentro dessas caixas? É tudo luz invertida, o desenho, o traço acontece nesse intervalo fugaz. Retratos fantasmáticos que permitem reconhecer a heterogeneidade profusa que nos é dada a ver, um mundo na qual a solidez dos corpos, a clareza dos contornos e a fixidez das imagens se dissipam, dando lugar a verbos que afetam todos de modo como existência, aparecer, desaparecer e reaparecer. Este artigo foi elaborado pela professora Rosângela Miranda Xerém, professora de Teoria e História no PPGAV, CEARTE UDESC. Orienta e possui pesquisas sobre história, sensibilidades e percepções artísticas modernas e contemporâneas. Desenvolve a pesquisa intitulada Acervos e Arquivos Artísticos em Santa Catarina, Implicações e Conexões. E Luciana Knaben, doutoranda na linha de Teoria e História no PPGAV CEARTE UDESC, sob a orientação da professora Rosângela Miranda Xerém.